Oi, gente. Sejam bem-vindos ao Filosofia Popular. Eu estava devendo para vocês e hoje eu vou falar com vocês sobre o filme O Dilema das Redes, né? E vou relacionar o que o filme traz também com a obra do Pierre Bourdieu e com uma reflexão relativamente simples sobre o capitalismo, mas que escapa muitas vezes de certas pessoas que estavam falando no filme. O filme Dilema das Redes, ele ataca muito, com correção, os algoritmos das redes sociais naquilo que elas estimulam o cérebro primitivo, digamos assim, da gente, a dimensão não inteiramente consciente que o ser humano tem. E é exatamente isso que conecta com a análise do Pierre Bourdieu e com muito do que eu vou falar aqui. Em termos de motivação, não é? A motivação é óbvia, né? É dinheiro e essas redes estão monetizando o nosso tempo. Então é aí que entra a dimensão do capitalismo. Mas eu queria falar para vocês de Pierre Bourdieu e da sociologia reflexiva, porque muito do que é dito no filme, o filme entrevista muitos. Só para explicar como o filme é, ele é um documentário que entrevista muitos especialistas antigos, pessoas que trabalhavam no Facebook, no Google, né, em outras empresas ligadas às redes sociais, e também, paralelamente, dramatiza com uma família lidando com essa potencialidade negativa, especialmente negativa, porque o filme é bastante crítico, embora tenha algumas pessoas no filme que levantem os aspectos positivos das redes sociais, mas lembrando que eles podem estimular o que há de pior na sociedade, o que há de pior no comportamento humano, seja a radicalização para uma determinada causa, seja não ligar para e não checar a veracidade de informações, as notícias falsas, seja por excesso do consumismo, seja para a incapacidade de se conectar com outras pessoas. Tem várias críticas contidas no filme que são muito interessantes. Agora, Pierre Bourdieu, um sociólogo famoso, um dos principais sociólogos do século XX, ele desenvolveu uma análise que é muito interessante para pensar sobre o dilema das redes, que ele desenvolveu uma análise de que a ação humana, essa é uma das principais conclusões dele, presente no livro, por exemplo, Razões Práticas, que a ação humana ela não é primordialmente ou principalmente racional. Ou seja, a maioria das coisas que nós fazemos no nosso dia a dia, nós fazemos porque existem dispositivos que nós fomos condicionados para isso. Ele não nega a nossa racionalidade, ele não nega a nossa possibilidade de realizar escolhas. O que ele nega é a ideia que essas escolhas são inteiramente livres e ele nega a ideia de que elas são inteiramente ou principalmente racionais. Elas não são. Elas são formadas por dispositivos que são construídos socialmente em nossos cérebros. E por isso que nós temos toda uma dimensão não consciente para as nossas ações. Né? Eu cito esse exemplo às vezes, eu nunca me esqueço, né? Eu estava na escola e sentado conversando com a professora, e a professora levantou e eu automaticamente me levantei. E aí ela disse assim, André, não precisa dessa educação toda de você se levantar porque eu levantei. Aí eu disse assim, mas eu não sei direito por que, que eu levantei. Eu levantei instintivamente. Mas aí ela me fez perceber que eu me levantei porque eu fui condicionado a acreditar que a gente, quando está sentado à mesa, a pessoa se levanta, por educação você deve se levantar também. Né? Então você tem o condicionamento, que é uma coisa permanente, né? E construção de um dispositivo de como você reage em uma determinada situação. E muito do que você pensa, e o espectro do que você pensa, é determinado por esses condicionantes. E que não são inteiramente conscientes. Bourdieu analisou, por exemplo, como a escola fazia as pessoas acreditarem em uma série de coisas sobre o mundo, sobre o Estado, sobre a sociedade, e realizava a naturalização dessa sociedade. E uma das naturalizações mais poderosas do nosso tempo é a naturalização do capitalismo. Muita gente acha, equivocadamente, com muita ingenuidade, é um pensamento, se a gente analisar a sua matriz, é um pensamento obviamente infantilizado, porque ele pressupõe
naturalidade para uma coisa que é histórica. O capitalismo surge ali no século XVII, quer dizer, talvez em algumas ideias e algumas práticas você possa remontar no máximo ao século XVI, né? Mas o capitalismo ele assume as suas características especialmente a partir do século XVII portanto, é histórico. E sendo histórico, ele nasceu, ele está se desenvolvendo e ele pode um dia deixar de existir. Isso é a verdade com todos os sistemas econômicos. No entanto, ao viver numa sociedade capitalista, algumas pessoas tratam o capitalismo como se ele fosse natural, como se ele fosse atemporal, como se ele sempre tivesse existido. Isso não é verdade. Né? Obviamente que não é, qualquer historiador percebe que não é. Mas o poder da naturalização faz as pessoas acreditarem em coisas que, embora as evidências mostrem que são falsas, elas não conseguem ver, porque o processo de naturalização ele é muito poderoso, ele impede que você enxergue. Né? Então, é muito interessante a obra de Bourdieu para pensar o dilema das redes, porque tudo que essas empresas estão fazendo com aprendizado de máquina, computadores e algoritmos muito sofisticados, na verdade, identificar esses elementos não conscientes que motivam as nossas ações, o que a gente faz no mundo real, e descobrir formas de manipulá-los, essa dimensão que existe dentro do nosso processo evolutivo, sim, tem a ver com teoria da evolução. Nós somos animais e nós temos esse processo evolutivo que pode ser manipulado dentro do nosso cérebro para mexer com os nossos desejos, nossas intenções, o que a gente quer, o que a gente mais deseja, mexer com o reforço positivo, negativo, o nosso psicológico, e as empresas conseguirem fazer com que a gente faça o que elas querem. Isso pode levar à manipulação de votos, pode levar à manipulação de consumo, pode levar à manipulação de muitas coisas. E elas se tornaram, obviamente, as empresas mais lucrativas do mundo, porque se você consegue fazer a imensa maioria dos seres humanos, a maioria dos seres humanos que tem acesso a essas redes nos países onde elas existem, que são aqueles que têm mais poder de compra, a consumir aquilo que você quer que eles consumam e agir como você quer que eles ajam, você tem um poder que talvez na história da humanidade ninguém tenha tido antes. Porque mesmo nos períodos mais autoritários, a mente das pessoas, o que as pessoas queriam, não estava totalmente controlado. Você poderia controlar a sociedade, você poderia ter um poder até de vida e de morte sobre as pessoas, mas você não controlava inteiramente o que elas pensavam. E o que as redes sociais permitem ou viabilizam é justamente introduzir essa dimensão de influenciar de forma muito poderosa como as pessoas pensam. Bourdieu, se tivesse vivido o suficiente para chegar ao auge, né, das redes sociais, eu acho que ele teria entendido como um laboratório muito grande que confirmou muitas das teorias dele, da perspectiva teórica dele, mas que também ajudaria a compreender a gente como reagir a isso. Que uma das coisas que Bourdieu escreveu em Contrafogos está aqui atrás de mim. Olha, vou pegar aqui. Foi justamente uma estratégia de combater, no caso aqui era combater o neoliberalismo, né? Mas Bourdieu, como militante, como ativista e tal, ele pensava em estratégia de como combater. Ele não explicitava isso em sua teoria, necessariamente. A teoria ela não tinha um caráter tão militante assim, mas a sua atuação enquanto intelectual tinha sim. E é interessante isso, porque nós precisamos pensar em formas de reagir. Me parece que aí é que o filme ele falha um pouco, ele, digamos assim, ele fica mais enfraquecido, porque algumas pessoas falam em regulações, nós temos que regular mais a indústria. Ok, pode ajudar um pouco, mas você nunca vai poder regular inteiramente algo que é intrínseco ao sistema em que você está vivendo. Qual é a característica fundamental das grandes corporações empresariais em relação ao seu objetivo? O que é que elas têm que fazer? O que motiva elas a fazer o que elas fazem?
Tem duas palavrinhas que ajudam a gente a compreender. É o chamado dever fiduciário. Que é isso? É o dever que toda empresa tem de salvaguardar, de proteger os interesses dos acionistas da empresa. E os interesses dos acionistas da empresa é maximização de lucros, ganhar mais dinheiro. Então, ganhar mais dinheiro vai significar praticamente sempre, com raríssimas exceções, desconsiderar o que as pessoas querem e desconsiderar questões ambientais e desconsiderar o bem comum para ganhar dinheiro. Essas considerações não fazem parte. O que faz parte é maximizar os lucros da empresa, usando quaisquer meios que forem possíveis e, se não forem legais, mudar a lei. Por isso que todas essas empresas investem tanto em lobby, investem tanto em convencimento, e por isso que pessoas ligadas a essas empresas estão investindo, como eu alertei no meu vídeo sobre o candidato do PSOL, que não era uma condenação dele, por favor, um jovem na política começando, não quero condenar jamais o Wesley Teixeira, mas alertar para o fato de que aquele dinheiro que não veio só do Armínio Fraga, veio de uma série de pessoas, a doação do Armínio era de 30 mil, mas tem várias outras doações, ele não vem de graça, ele vem com um projeto de sociedade. E aí é que o filme falha, porque o filme, algumas pessoas falam de transformação do sistema, mas ninguém deixa isso muito claro. E a solução, gente, está num caminho do empoderamento dos cidadãos para seus direitos, incluindo aí os direitos digitais. Quem foi que já pensou sobre isso? Uma das influências aqui do canal. Acho que o pessoal já sabe que no meu canal, em perspectiva econômica, eu sou muito influenciado pela perspectiva do Richard Wolff e do Yanis Varoufakis, assim como outros, né? E o Yanis, ele fala já sobre direitos digitais. Esse sim é um aspecto importante. Ou seja, nós caminhamos para nós termos direito sobre nossos próprios dados e para as empresas poderem usar, tem que pagar para a gente. Uma coisa importante. Mas uma outra coisa importante é o processo de empoderamento da população para a população fiscalizar como a empresa está funcionando e ter mais controle sobre esse funcionamento e sobre os objetivos. E sobre os objetivos da sociedade como um todo e aí influenciar as empresas. Por isso que na Alemanha, grandes empresas têm um percentual gigantesco dos trabalhadores como parte do conselho. E uma das coisas que tem sido defendidas, em geral, nesse processo no mundo, tem sido justamente não só empoderar a classe trabalhadora, mas a transparência para com a sociedade, para que as empresas não operem como se fossem estados paralelos, para que não tivessem as suas próprias regras e próprias leis. Precisamos caminhar, como bem disse o Papa Francisco, na direção do fortalecimento dos movimentos sociais populares, da classe trabalhadora, dos mais pobres, não para os mais pobres, mas para que a classe trabalhadora, os mais pobres e todos os que fazem parte, e que são orgânicos, e aí entram os intelectuais, os músicos e todo mundo que é orgânico, a defesa de uma sociedade mais justa, a defesa de uma sociedade de paz, sem guerras, como aliás o Papa falou também, uma sociedade que caminha para maximizar não os lucros apenas, mas maximizar felicidade, maximizar a emancipação do ser humano, construir isso como um objetivo do Estado Nacional e construir isso como um objetivo da sociedade em geral, controlando esse Estado para que seja assim. O controle tem que ser exercido pelo povo, pela população, pelos cidadãos. O empoderamento tem que ser da sociedade em geral e não de poucos. Só horizontalizando e distribuindo mais o poder e não permitindo que ele seja concentrado, como ele é no capitalismo, concentrado nas mãos de poucos oligarcas, é que nós vamos conseguir reverter e superar o dilema das redes e utilizar as redes sociais, sim, para o benefício de toda a humanidade. Era isso que eu tinha para dizer sobre esse assunto. Se você gosta do que eu faço aqui no canal A Nova Máquina do Tempo, se inscreva, dê um like, compartilhe, quem sabe se torne apoiador, membro do canal. Eu sou André Teixeira Jacobina, você está na Nova Máquina do Tempo.
E eu agradeço pela sua presença e a gente se vê em um próximo vídeo. Tchau, tchau, gente.